Tá vendo a minha... Vocês estão vendo? Estão vendo, gente? Sim, eu estou vendo. Ótimo. E a gente vai falar hoje das patologias do sistema nervoso central. E aí, para vocês lembrarem um pouquinho do sistema nervoso central, né, aonde nós temos, né, ele toma toda conta do sistema dos periféricos, sistema periféricos, sistema nervoso central, aí nós temos como a gente fala, o encéfalo, a medula espinal, né, e aí sucessivamente. E aí quando a gente acaba visualizando, aonde nós temos as meninges, né, ó, todas as meninges que a gente tem uma, duas, três, a dura mater, a pia mater e a aracnoide, são as meninges, né, que recobrem. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a patologia, né, do sistema patológico, do sistema nervoso central. Lembram sempre disso, que eu preciso que vocês lembram que os cuidados de enfermagem é os mais importantes. Vamos falar um pouquinho do aneurisma cerebral. É uma dilatação da parede arterial cerebral. A sua etiologia é desconhecida, a gente não sabe como acontece muito isso. Porém, alguns fatores como arteriosclerose, falha congênita, hipertensão e idade avançada ou traumatismo craniano poderão desencadear as artérias cerebrais mais afetadas pelo aneurisma, que são as carótidas. Então, as carótidas aí que acaba sendo mais afetada, que se rompe provocando uma hemorragia. Tá? Como que eu consigo fazer o diagnóstico? Como eu consigo visualizar isso? Com uma tomografia computadorizada, com uma punção lombar, com uma angiografia cerebral, tá? Então, através disso, eu consigo aí constatar que foi um aneurisma cerebral. Quais são os sinais e sintomas? Uma cefaleia súbita, que é uma dor intensa que acontece com a perda de consciência. Pode ter um desmaio, pode ter uma perda de visão, uma diplópia, quando a gente fala visão dupla, né? Uma lipotimia com sensação de desmaio, hemiparesia, né? Com paralisia de algum lado, coma e morte, tá? Esses aí são os sinais e sintomas. Tratamento, repouso no leito, com sedação, tratamento de vasoconstrição com drogas intravenosas, betas bloqueadores, tratamento clínico ou cirúrgico para prevenir novas hemorragias. E aí, para a gente ver, para grampear esse aneurisma, onde aí está acabando tendo toda a parte, né, de sangue e aí sucessivamente. Então, a gente consegue aí para prevenir as hemorragias, não ter mais hemorragias futuras. E aí nós temos o AVE, que é um acidente vascular encefálico. Acidente vascular encefálico, o AVE. Ocorre como alteração nas artérias cerebrais, resultante de uma irrigação insuficiente de oxigênio e sangue, popularmente conhecido como derrame. E aí, nós temos dois tipos de acidente vascular encefálico. Nós temos o hemorrágico e nós temos o isquêmico, perfeito? Então, são dois tipos de acidente vascular encefálico, que é o hemorrágico e o isquêmico. O hemorrágico, a gente pensa numa ruptura de um vaso, causando uma hemorragia no cérebro devido à hipertensão, arteriosclerose ou fator congênito, porque aconteceu um problema lá no meu cérebro e aí começou aí uma veia, um vaso se rompeu e aí vai dar um acúmulo de sangue, tá? Perfeito? E aí, o acidente vascular encefálico isquêmico é por uma obstrução de uma artéria ou por um trombo ou um êmbolo, né? Aquele êmbolo saiu da onde ele estava, correu, percorreu, foi parar no cérebro. Aí não está mandando mais sangue para aquele cérebro. Então, ele teve que uma obstrução na artéria, tá? Que a gente precisa aí de tudo isso. Tá? Então, lembrando que nós temos dois. Um é pelo sangue e o outro é pelo entupimento.
de uma obstrução ou entupimento de uma artéria, perfeito? Quais são as causas? As causas maiores são hipertensão arterial, né? Pensando aí na hipertensão arterial, pensa o que acontece na hipertensão, acúmulo de sangue, entra mais sangue, e aí sucessivamente trombose, né? Quando a pessoa tem uma trombose, porque a trombose vai dar o êmbolo, onde esse êmbolo vai aí formação de gordura, um traumatismo, né? Como que eu falo desse traumatismo? Uma pessoa teve um atropelamento, teve uma fratura de qualquer osso, esse pedaço de osso pode cair na corrente sanguínea e parar aí no cérebro e vai ter um problema. Perfeito? Uma formação congênita, uma isquemia, tumores, diabetes, etc. Então, nós temos várias coisas que podem acontecer. Agora a gente vai poder aí entender um pouquinho sobre sinais e sintomas do acidente vascular hemorrágico. As alterações motoras, perda de comunicação, perda visual, parestesia, pode ter paralisação, alterações vesicais, como bexigoma, porque não vai conseguir fazer xixi, então vai ter um bexigoma, prejuízo na atividade mental e efeitos psicológicos e convulsões. Agora, no isquêmico, ele vai ter hemiparesia, ele pode ter vários locais aí paralisados, tá? Disfasias, vertigem, diplópias, cefaleias e zumbidos. Vai ter um zumbido no ouvido, aonde ele vai acabar aí tendo, tá? Já está cometendo isso. Qual o tratamento? Quando a gente fala na fase aguda, está começando agora, o paciente deve ser colocado em repouso para manter as condições vitais, aí nos parâmetros da normalidade. A medicação visa combater o edema cerebral, o inchaço do cérebro, então ele está tentando combater isso para ajudar, perfeito? Prevenir infecções, evitar aparecimento de escara, né, mudança de decúbito, aí eu tenho que ver, então eu tenho que tomar esse tipo de cuidado, manter uma boa hidratação, né, para quê? Para poder deixar esse paciente hidratado, né, função fisiológica, porque eu tenho que deixar tudo isso acontecendo. A recuperação também é lenta e depende dos seguintes fatores: condições cardiocirculatórias, respiratória e déficit motor, e nível de consciência e distúrbio de fala. Ele pode ter aí um distúrbio de fala, então você vai pedir para ele sorrir, ele vai sorrir só de um lado, você vai ver que o outro lado fica parado, o olho, ele não fecha completamente, você vai perceber que tem um lado que fica caído, tá? Então é isso que a gente fala para ele. A gente pede para ele falar, a língua vai estar enrolando, né? E aí sucessivamente. Os cuidados de enfermagem é manutenção da função pulmonar, né? Onde a gente fala dessa função pulmonar, perfeito? Aí vai ter controle dos sinais vitais, mudança frequente de decúbito para prevenir as lesões por pressão, a estase das secreções, colchão de água seria ótimo, coxins para manutenção do corpo em posição anatômica, aí nós temos o colchão pneumático, seria ótimo, né, para não ter escadas, e um monte de coisa vai ajudar esse paciente. Observar o nível de consciência, assegurar uma boa hidratação, observar as reações e as solicitações verbais para ajudar esse paciente, tá? Então, muito ajuda esse paciente aí no caso do AVC, do acidente vascular cerebral hemorrágico isquêmico. Perfeito? Enfermagem, patologia do sistema nervoso, epilepsia. É uma perturbação do sistema nervoso caracterizado por uma alteração de sensibilidade ou perda de consciência e movimentos convulsivos. Acredita-se que o indivíduo com distúrbio de arritmias elétricas, os neurônios da célula nervosa que enviam descargas elétricas descontroladas e causa epilepsia.
é desconhecida as crises convulsivas. Pode ocorrer devido a vários fatores, genético, traumatismo craniano, também pode ser por uma FORPS, né, quando a criança aí foi o parto FORPS, aquele que a gente tem que tirar o bebê com FORPS, né? A queda pode ter um traumatismo, a gente também pode falar pela intoxicação de álcool e insulina, infecção do sistema nervoso central, como raiva, meningite e malária, tumores e hemorragias. Então, aí só para vocês conhecerem. Como é feito o diagnóstico? Esse diagnóstico é feito pelo eletrocardiograma, a história da crise, notando e observando pelo paciente. Tá? Então, tudo isso acontece nesse paciente. Sinais e sintomas são as perdas de consciência, o distúrbio ou distúrbios mentais, excesso ou perda de tônus musculares, né? Ele pode ter hipertrofia, né? Quando ele vai tendo, ele vai se parecendo aí que as pessoas acabam falando que está com espírito e um monte de coisa, aí não é do próprio sistema nervoso central, ou movimentos, né? Distúrbios da sensibilidade ou dos sentidos especiais. Distúrbio das funções autônomas do organismo. Ele pode relaxar o esfíncter, ele pode acabar se urinando todo, evacuando e aí sucessivamente, tá? E geralmente eles acabam mordendo a língua, né? Na hora da crise a gente não pode pôr a mão dentro da boca, porque senão você perde a mão, ele vai morder, não colocar nada, é só proteger a cabeça dessa pessoa. O tratamento convulsivantes, aí tem alguns medicamentos, que é diazepam, né, Valium, Idantal, Gardenal, Depaquem, Teglanol, Epilin. O paciente deve observar a ocorrência de efeitos tóxicos da medicação antipilética, como nervosismo, incoordenação motora, dificuldades visuais e lipotimia, desmaio, sensação de desmaio, ele é mais aí que a gente acomete. Durante uma crise epilética, evitar que o paciente se machuque. Eu vou tirar ele, se ele caiu na rua, perto de guia, porque eles acabam se batendo, um monte de coisa, ele pode bater a cabeça e ter um trauma craniano, tá? Vou visualizar se tem alguma coisa se tem prótese, não tem muito o que fazer para ele não engolir, né? Não tem como fazer o paciente morder a língua, então se eu tiver uma cânula de Guedel, ou posso aí pegar com lençol dobrado, né? Também posso fazer com lençolzinho dobrado, colocar na boca, porque ele vai apertar. Tem que tomar muito cuidado, esses espasmos, afrouxar a roupa dele, arejar o ambiente, afastar curioso, proteger a cabeça, como eu falei no começo, né? Porque ele pode acabar se batendo e ter um traumatismo. Tá? Anotar o tipo da crise, como foi os movimentos, se teve incontinência urinária ou se não teve incontinência urinária, tá? Pós-crise, né? O que acontece pós-crise? Permanecer ao lado até o retorno da consciência dele, observar qualquer tipo de fraqueza ou paralisia nos membros superiores e membros inferiores, observar a incapacidade ou dificuldade de fala, observar sinais de sonolência. Tem muitas das vezes que os pacientes acabam, depois de uma crise, dormindo, dispneia, estou com dificuldade para respirar, cianose de boca, de extremidades, observar sinais de consciência, checar sua carteira de identidade, se eu não conheço a pessoa, do epilético, né? Se ele tem alguma pulseira, alguma anotação no documento que ele é epilético, orientar na regularidade da ingestão do medicamento, ele está com o medicamento em dias, se não está em dias, e aí como que eu faço, tá? A rejeição, porque não gosta, né? Fica aí por efeito de drogas, por efeito de tóxicos, efeitos colaterais de medicamento que pode dar epilepsia, uma febre, dieta, exercício físico, repouso, abstinência de álcool e lazer. Tá? Então, aí só para vocês entenderem sobre a epilepsia. E aí nós temos a convulsão, né? Que também entra um pouquinho junto, mas é uma contração muscular involuntária ou uma série de contrações resultantes de um estímulo cerebral. De modo geral, as convulsões são súbitas e transitórias. Ela comete na hora por causa de quê? Na criança é uma hipertermia, um aumento muito grande da temperatura elevada. Uma insuficiência renal, alergia, tumores, desidratação no idoso, ele também pode ter convulsão, né? Pelo AVC, pela metástase cerebral, quando a gente fala aí de câncer de cérebro.
O objetivo é evitar o dano cerebral, né, lesão no corpo determinado, controlar a causa. Quando a gente fala de tóxicas, é infecções causadas por vírus, bactérias e protozoários. Tá? Quando a gente fala metabólicos, que pode ser por coma diabético ou por coma hepático. Quando a gente fala de neurológico, nós estamos falando de trauma de crânio, distúrbio do sistema nervoso central. Tá vendo? Várias coisas. Intoxicação exógenas, né, pela ingestão e inalação de substâncias que deprimem o sistema nervoso central. Estou fazendo uma cirurgia, pode acontecer da pessoa acabar ficando epilética na mesa. Ficando não, ela tendo uma convulsão, mas aquilo para. Coma é uma alteração ou perda da consciência, da sensibilidade, motricidade, conservando as funções vegetativas. Existem vários tipos de coma, que varia de acordo com o grau das respostas e estímulo. Tá? Então, só para vocês aí, dar uma visual. Aí nós temos aqui, ó, os tipos de coma. Coma grau 1, sonolência, torpor, semicoma, né? Ele está escutando alguma coisa, o paciente contém dormindo, se não for estimulado, responde ao estímulo verbal. O senhor está aí? Tá tudo bem? Tá. Mas ele está dormindo. As funções neurovegetativas conservadas, reflexo motor e tátil. Tá? Positivo. Grau 2, coma superficial, o comportamento da consciência é maior. O paciente não responde a estímulo verbal. Senhor, está me escutando? Ele não responde. Mas se eu fizer um estímulo demoroso, ele pode fazer um estímulo de defesa. Tipo, se eu apertar, ele tirar minha mão. Então, tudo isso pode acontecer. Tá? A gente fala que é um reflexo motor positivo. Controle do esfíncter abolido, ele pode ter aí relaxamento total do esfíncter, fazer xixi, se urinar todinho. Tônus muscular diminuído também vai ter a função. Neurovegetativa intacta. Eu posso fazer um coma induzido algumas vezes. Grau 3, coma profundo, inconsciente, nem a dor, reflexo motor abolido, hipersecção brônquica, ele pode ter, distúrbio neurovegetativo. Entubado aí totalmente. E coma vegetativo ou depasse, irreversível, inconsciência dos reflexos abolidos, apneia, uso de respirador artificial, ausência de batimentos cardíacos quando abolido, uso de droga medicamentosa, morte cerebral, ele pode ter tido uma morte cerebral, mas o restante está funcionando e aí sucessivamente. Vai ter hipotermia, oligúria, anúria, ausência de urina, oligúria, muito pouca urina, tá? Então, é só para vocês conhecerem um pouquinho. Cuidados de enfermagem, vigilância no controle dos sinais vitais de hora em hora, mudança de decúbito para a prevenção de escara, cuidados na sondagem vesical e gástrica, que a gente vai colocar, aspirador de secreção se necessário, que eu vou precisar fazer isso, balanço hídrico rigoroso, nós vamos ver o balanço hídrico lá no sistema renal, nós vamos aprender direitinho, higiene, né, banho no leito, higiene higiene oral, gás umidificado, tiras, esparadrapo, evitar lesão das córneas, então vou deixar fechado. Anotar a ocorrência e evolução do paciente e prestar atenção psicológica e espiritual dos familiares. Isso é muito importante. Tá? E aí nós temos esclerose múltipla ou esclerose disseminada, é uma doença neurológica crônica de causa ainda desconhecida, com maior incidência em mulheres e pessoas brancas, pessoas com genotipo caucasiano. Esse tipo de patologia leva a uma destruição da bainha de mielina, que recobre e isola as fibras nervosas. Estrutura do cérebro, pertencente ao sistema nervoso central. Esta doença causa uma piora do estado geral do paciente, a fraqueza muscular, a rigidez articular, dores articulares e descoordenação. Ele vai ter uma descoordenação motora em todos os sentidos, vai ter dores, dói muito, tá? A esclerose múltipla, formigamento em parte do corpo. Em alguns casos, o doente pode até provocar insuficiência respiratória, ou incontinência ou retenção urinária, alterações visuais graves e perda de audição e depressão, e impotência sexual. Tá? Nos estágios mais graves da doença, pode ocorrer um comprometimento respiratório. Isso pode acarretar episódios de infecção ou insuficiências respiratórias, que deve ser tratado com atenção e rapidez para minimizar o desconforto do paciente e coibir uma piora
do seu estado geral. Quais são a etiologia que acontece aí com esse paciente? A etiologia da esclerose múltipla é a degeneração da camada isolada lipídica da mielina, que envolve os axônios neurais. Está provavelmente causada pela destruição e pelo próprio sistema imunitário do paciente, das células glias, que são responsáveis pela produção e armazenamento da baía de mielina. A ausência de isolamento eficaz dos neurônios e da sustentação pelas células glias leva à degeneração dos mesmos e à perda da função. Então, tudo isso acaba acontecendo aí com este paciente nesse momento, né? Olha quanta coisa acontece com o paciente com esclerose múltipla. Essas dores, dói demais, gente. Se vocês soubessem, as regiões mais afetadas são o sistema nervoso central, ou seja, a medula espinal, o cérebro, os nervos periféricos não são afetados, provavelmente porque a reação imunitária que se danifica as células glias será específica para os antígenos ou antigênios, do tipo das células produtoras da baía de mielina do sistema nervoso central, oleodendrícitos, que se diferente das células com a mesma função no sistema nervoso periférico, tá? Conhecido como célula de Schwann. Manifestações clínicas: o início de perda dramático ou indicioso. Os sintomas diversos podem ser divididos em pouco ou demasiado, né? Então ele vai ter aí demasiado essa pessoa, né? Então esse tipo de problema que a gente acaba aí visualizando neste paciente. Quais são aí, o início pode ser dramático ou insidioso, como eu já falei, né? São diversos, pode ser dividido a pouco ou demasiado, das vias de acordo com o tipo do neurônio que foi acometido. Pode ser o excitador ou inibidor. Então, se ele for o excitador, ele vai parar de acontecer. O inibidor também, ele vai ter as negações, depende do que foi afetado. As manifestações podem incluir por falta de função de vias excitatórias, tais como ataxia, os membros superiores e inferiores se movimentam e tremem involuntariamente. Algumas pessoas têm algum espasmo de vez em quando, né? Fica aí mexendo. Acontece também, mas não é nada problema neurológico. Movimentos irregulares dos olhos, tais como nistagmus e oftalmoplegia intracelular, né? Vai ter alguma coisa aí nos olhos que vai acontecer aí com esse meu paciente. Defeito na pronunciação das palavras, como disfasia, neurite retrobular, né? Pode ter aí uma neurite, toda essa parte retrobulbar, pode ser lá no Google, no Google. A disfunção sexual e urinária também é comprometida. A depressão e dificuldade de memória. Não vai ter. A fadiga é um sintoma muito frequente e bem conhecida da esclerose múltipla, mas porque pode também ser um sinal de outras doenças. Não é imediatamente identificado como sendo causa pela esclerose múltipla. A fadiga muitas vezes sob a forma de períodos que pode durar alguns meses, durante as quais a disposição esgota diariamente. Então, vai se esgotando diariamente, vai acometendo aí este paciente sempre. Após um pequeno esforço, a fadiga ocorre na esclerose múltipla em forma de surtos que nos tipos progressiva da doença. Também ocorre devido à disfunção das vias inibitórias, espasmo muscular, parestesia ou sinal de lemite, que é a sensação de choque elétrico no pescoço. Tá? Acontece muito aí neste paciente. Como eu faço o prognóstico dessas doenças? Observar o diagnóstico precoce e o tratamento médico apropriado evitam as complicações como, por exemplo, as
infecções de alguns órgãos, mesmo assim a esperança de aumentada ou apenas moderadamente. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Ou ele vai ficar vegetativo, ou ele pode aí, no começo não ter nada, conforme vai acontecendo, vai mudando, vai acontecendo mais. A idade que os sintomas tiverem início é o principal prognóstico. Quanto mais jovem acometido, mais provável e precoce será a deterioração. Outro fator será súbito a esclerose múltipla. A minoria poderá não ter curso progressivo. Outra minoria terá um desenvolvimento severo e rápido desses sintomas. Tem gente que fica aí por bastante tempo, e tem gente que acomete muito rápido. Então, nós temos um problema, tá? A fisioterapia e a hidroterapia melhoram e ajudam muito a recuperação, mantendo o paciente ativo e com forças nos membros inferiores, que são os mais afetados. Procurar parar as atividades normais e adaptá-lo é fundamental a uma nova boa qualidade de vida. Imagine que você vai ter uma pessoa com esclerose múltipla e você vai ter aí que trabalhar com essa pessoa para o resto da vida. Você vai ter aí que ajudar essa pessoa fazendo algumas coisas aí que são importantes, tá? Quando a gente pensa que eu tenho que ajudar esse paciente. Sente dor, muita dor, né? E aí o sistema neurológico, como a gente fala, não é brincadeira. E quando começa a cometer, ele vai deixar o meu paciente aí muito mal. Essas são atividades que a gente tem aqui, que são 5. Não precisa fazer agora, pode deixar um pouquinho mais para frente, tá? Depois você vai fazendo. Mas aí, agora a gente abre aí um pouquinho para a pergunta, que eu sei que quando a gente fala de sistema neurológico, muitas pessoas falam, eu sinto uma dislalia, eu sinto aí como se estivesse acontecendo, acometendo o meu paciente. Então, a gente acaba aí visualizando isso. E aí, tem alguma pergunta, alguma coisa que dá aí para ajudar vocês? Liga o som. Estava desligado o microfone. Boa noite. Professor, no caso que o senhor falou agora há pouco sobre a esclerose múltipla, né? Ela não tem cura, então a pessoa ela vai viver sempre com essa, não sei se é chamado de disfunção. Ela não consegue ter uma regressão desses sintomas, dessa doença nela? É muito raro, muito raro. É fisioterapia pro resto da vida, porque é um problema neurológico, né? Uhum. Que Então, nem a gente acompanha, às vezes, eu não sei o nome dela, é Cláudia, aquela do. Ah, o pessoal sabe aí do que era do Zorra, a Cláudia, esqueci. Ela tem, né, esclerose. E a gente vê que sempre ela tá indo para o hospital, vira e mexe, fica internada, então é uma situação que pode ser que não mude. nunca mais. Porque mexe com os neurônios. Quando você mexe com essa parte do cérebro, infelizmente, quando é cérebro, medula espinal, é difícil, viu? É difícil. E ela pode causar amnésia na pessoa também? Pode sim. Infelizmente pode. Sim. Amnésia, dislalia, sabe aquela fala que você não entendia o que ela está falando? Tudo isso. Pro, em relação ao coma vegetativo, como é esse tempo que vai desligar os aparelhos? Então, é uma série de exames que a gente acaba fazendo para ver se pode. E assim, a gente não é nós que desligamos. Nós conversamos com o familiar, Viviane, e o familiar vai vendo que ele está no estado vegetativo, e esse estado vegetativo acaba aí, a pessoa vê o sofrimento. E também tem que fazer todo um teste, não é de uma hora para outra, não. Né? Quando vocês for ver morte encefálica no técnico, aí vocês vão ver como que faz para poder desligar os aparelhos. E esses testes que faz neurológicos são os técnicos que fazem, professor? Uma equipe médica, mas tem enfermeiro, pode ter técnico. É uma equipe que vai lá fazer os testes. Aí vai neurologista, clínico geral, vai um monte. Aí depois a outra equipe fazer, tá? Nesse sentido, assim. Entendi. Aí são feitos vários testes para definir a morte cerebral.
Tumor cerebral. Não pode fazer uma vez só, não. E não pode ser o médico que cuida da pessoa. Sim, é o médico de um outro setor do hospital que nunca viu o paciente. Entendi. Por quê? Porque ali tem doação de órgãos, né? Então nós podemos ter um problema sério. Entendi. Tá bom, obrigada. Imagina. Quem mais quer perguntar? Quando a gente fala um pouquinho de cérebro, são poucas coisas, né, que a gente acaba falando. Então, a gente tenta aí mostrar, porque são poucas doenças, mas são poucas doenças aí que acometem muito o meu paciente. Como a gente não fala dos câncer, porque vocês têm aula de oncologia, para vocês aprenderem mais sobre neoplasia, então a gente não comenta muito, mas tem também as neoplasias malignas, né, os tumores benignos e aí sucessivamente. Professor, a Oi. minha mãe, ela teve o câncer, primeiro, o primeiro câncer dela foi nos seios, aí ela arrancou, né? Fez o tratamento tudo, depois de 5 anos o médico falou que ela estava liberada. E aí, depois de uns 7 anos, ela começou a sentir uns sintomas como se fosse pneumonia. E aí deram inalação, deram remédio, e tipo, a doença tipo, se escondeu. E aí ela pegou, viajou. Quando ela voltou com muita dor de cabeça, que ninguém sabia que dor de cabeça que era aquela. Só que nenhum médico, em nenhum momento, pediu para fazer uma ressonância, nada, para poder ver se aquele câncer podia ter voltado, né? De alguma maneira, né? E aí, minha mãe ficou assim, um mês, começou a esquecer o nome das pessoas, começou a ficar muito esquisita e a gente achou estranho aquilo. A gente levava para o hospital, não queria comer mais, virou uma criança. E aí, quando a gente foi descobrir que um dos médicos resolveu, que ela não estava nem comendo mais nada, que ela virou uma criança, começou a usar até fralda, a gente dava banho nela, que aí ele resolveu pedir uma ressonância, já não tinha mais lugar no cérebro dela para tanto tumor. Tanto que depois do diagnóstico, ela durou 20 dias e faleceu. Então, ela tem, na verdade, porque a metástase do câncer, né, de mama, ele tanto pode ir para o fígado, como o cérebro, como os ossos, pulmão. Entendi. Tá? Foi muito rápido. Nossa, ela foi reconhecível, o globo ocular dela começou a vir para frente, ela ficou muito esquisita. Nossa, foi horrível pra gente. Descobri assim, então Isso, muito rápido. é tarde demais e eu não tinha mais o que fazer, né? Uhum. Difícil, né? Professor, Foi. em relação ao que a Cris estava falando aí, infelizmente, da mãe dela, né? Da questão do câncer aí. Mas quando é feita essa mastectomia, mesmo feito, se é feito algum exame antes, pode ser que isso avance, que dê metástase? Se tirar, não resolve? Lembra que é sangue corrente? Sim. Então pode. Oi? Ele entra na corrente sanguínea, ele já entrou na corrente sanguínea. Tirou só naquela parte onde tinha aquele tumor. Mas aquele tumor caiu na corrente sanguínea e vai se instalar onde ele quiser. Mas isso pode ser que demore anos para descobrir, né? Como foi no caso, infelizmente, da mãe dela. Eu tô perguntando porque a minha mãe e minha irmã tiveram, mas elas fizeram mastectomia total. E assim, elas tiveram alta de tratamento. Então, ela teve alta daquele câncer. Foi o que aconteceu com a minha mãe. Ela teve alta daquele câncer de mama, né? E depois os médicos não tinham mais explicação para dar para a gente, disse que foi o câncer dela voltou porque alguma emoção muito forte que ela teve e fez desenvolver as células. Deu um monte de explicação lá que a gente não engoliu, porque como era convênio, a gente questionou por que que não fez logo, quando ela começou com sintomas de pneumonia, que essa pneumonia nunca sarava, por que que não fez logo uma ressonância para ver o que tinha acontecido e deixaram chegar ao ponto que chegou de ela virar uma criança para descobrir que o tumor tinha se enraizado para tudo que era lugar, né? Principalmente, Cris, porque ela já tinha um histórico de câncer. Na primeira coisa que eles deveriam ter, ela tem um histórico de câncer. Isso. Ela tem esse histórico de câncer, eu já tinha que investigar.
Não é normal ter uma pneumonia. Opa, vamos ver de onde veio essa pneumonia, vamos investigar. Não é só dar um remédio para curar. E não fizeram isso. Então, assim, a gente não quis nem processar o hospital, nem correr atrás. O médico ainda quis jogar nas nossas costas, falando que a gente era irresponsável, que não correu atrás com ela, sendo que a gente nunca abandonou minha mãe, corria para cá e corria para lá e ninguém falava nada. Sempre era pneumonia, que não tinha sido bem curada, sempre era enxaqueca, depressão, era tudo menos falar assim, não, o câncer pode ter voltado. Então, assim, deixaram minha mãe morrer, né? Mas fazer o quê? Foi o destino dela e foi o que Deus quis, mas eu aprendi assim, eu não fico quieta mais não, eu vou atrás, que nem a minha psoríase. Ontem eu fui no médico, né, de novo, graças a Deus voltou aonde eu estava fazendo o curso. Toda vez que eu ia, tem 4 anos, quando ela faleceu, que apareceu a psoríase, e todos eles só passavam creme, isso e aquilo. Quando eu passei ontem com uma outra médica mesmo, que era especialista, ela falou que a minha psoríase é do grau mais forte, mais perigoso que tem, e já começou a pedir um monte de exame para mim começar já a entrar com imunológico, porque não tem mais assim o que fazer em relação a pomada e creme, né? E eu tenho também a leucopenia. Então eu fico com medo, assim, para minha mãe ter tido câncer, e eu ter leucopenia, sei lá, passa várias coisas na nossa cabeça, né, professora? Eu tenho um filho pequeno, a gente fica com a cabeça a mil. Perfeito, parabéns. Tudo bem? Alguém? Gente, do sistema neurológico é mais isso. Não tem muito o que a gente falar. E eu não vou encher muito a cabeça de vocês. Semana que vem tem prova, né? Tá? Semana que vem tem prova, estude. Dá uma lida. Eu vou tentar não ser tão técnico. Não vou, assim, pegar muito pesado. Tá bom? Olha. Professor, por favor, até mesmo porque vai ser 3 provas na semana, né? Vai ser a do senhor, a de farmaco e a do professor Jefferson, Jesus Cristo. Aí depois parece que é eu que vou estar uns dias a mais com vocês. Não, a gente não está sabendo de nada, prof. A gente não está sabendo, não. Professor, quando é que a gente vai ter uns diazinhos de folga aí, de férias? Isso que eu ia falar, pelo amor de Deus, a cabeça tá bugando. Ah, ele deu risada aí. Fala aí, professor. Meu Deus do céu. Sabendo, na semana que vem eu falo para vocês. Quero viajar, professor. Não posso nem programar. Não, parece. Viajar, não, quero Não pode viajar, meu amor, tá na quarentena. Eu sei. Quero viajar na mente, não é isso que você quer dizer?